Fala guerreira, fala guerreiro, aqui é o Biro. E aqui é a Bianca e estamos começando mais um podcast Peão 4.0 e dessa vez a gente vai conversar sobre a situação dos trabalhadores da saúde em meio à pandemia, né? Como que estão esses verdadeiros heróis que estão salvando vidas na linha de frente do combate da Covid-19 e como estão se organizando e lutando por melhores condições de realizarem seu trabalho. Isso mesmo, Bianca. E como sempre, a gente vai contar aqui com áudios de denúncia, de declaração dos trabalhadores que contribuíram para a produção desse podcast, que são apoiadores do Esquerda Diário. Então, Bianca, a pandemia, que já tinha deixado evidente o papel estratégico e fundamental dos trabalhadores para a sociedade, porque são justamente aqueles que produzem tudo o que a gente precisa para garantir nossa subsistência, ficou ainda mais evidente, em especial, os trabalhadores da saúde, que salvam vidas todos os dias e hoje é o setor mais importante e mais estratégico para combater a pandemia. E estão arriscando as suas vidas nos hospitais, nos centros de saúde, para atender a população. Sim, Biro, e a política de precarização dos sistemas públicos de saúde, realizada por todos os governos das últimas décadas, tem sido uma constante, né? Diminuindo investimentos na saúde, privatizando hospitais, cortando verba para a área de saúde e precarizando as condições de trabalho. E esse processo se intensificou ainda mais após a crise capitalista mundial de 2007 e 2008, quando os governos investiram todos os seus recursos para resgatar os bancos, as empresas multinacionais e atacaram os serviços públicos. Sim, aqui no Brasil, um dos maiores exemplos de desmonte do SUS foi a PEC do teto dos gastos, né, que proibiu o aumento de investimento nas áreas sociais. Sim, isso tudo faz com que agora esses trabalhadores da saúde tenham que travar uma verdadeira guerra contra a pandemia, só que sem armas, ou seja, sem os equipamentos e recursos necessários para se protegerem e atenderem a população adequadamente. Sem EPIs, sem leitos, sem respiradores, sem condições mínimas de trabalho e sem segurança. Vamos ouvir o áudio da Raquel, lá de Minas Gerais, uma trabalhadora da saúde que está contando aí sobre essa situação. O que foi percebido na rede FEMIG é que as máscaras utilizadas eram as máscaras descartáveis. Após o médico da cirurgia geral ser positivo como Covid, aí então, a partir deste momento, eles resolveram fornecer para o profissional a máscara N95. Antes disso, o profissional ele estava utilizando apenas a máscara cirúrgica. Após muitas reclamações, muitas indagações, os funcionários mesmo se ajudando, falando via internet, via comunicação, é que eles procuram dar uma melhorada para o funcionário. Enquanto não acontece o mais grave, a instituição ela não se preocupa com o funcionário. É um absurdo essa situação que a Raquel relata, né? Inclusive hoje, na segunda-feira, em que a gente está gravando esse podcast, está ocorrendo uma paralisação de funcionários lá do Hospital Júlia Kubitschek, onde a Raquel trabalha, né? Pelo afastamento dos grupos de risco e por testes para os funcionários. Sim, muito importante essa paralisação e essa movimentação dos trabalhadores da saúde. Inclusive porque dados fornecidos por secretarias de saúde e entidades do setor aponta que quase 10 mil profissionais de saúde foram afastados por suspeita de infecção pelo coronavírus. Sim, e segundo um estudo do Conselho Nacional de Saúde, o número de profissionais do setor que vão ser contaminados vai poder chegar até 365 mil. Os dados são ainda mais preocupantes se a gente levar em consideração a completa subnotificação de contágio e óbito em todos os estados, que acontece justamente porque não tem testes massivos para a população, nem sequer para os trabalhadores da saúde, como a Raquel mencionou, fazendo com que a gente tenha que enfrentar a pandemia completamente no escuro, sem uma lanterna que seriam os testes que nos guiaria para pensar como combater a pandemia de forma científica. E toda semana se ouve o governo falar de uma promessa de compra de milhões de testes, mas isso não sai no papel, né? E a situação, Bianca, já é drástica em diversos estados pelo país. São inúmeras as denúncias de centros de saúde e hospitais sem equipamentos de segurança adequados, sem EPIs, sem respiradores e sem contratação de novos funcionários para dar conta da demanda e para substituir aqueles que foram afastados pela contágio.
Uma questão importante de se apontar é quem são esses setores que estão na linha de frente hoje. Uma pesquisa que foi conduzida pelo COFEM e pela Fiocruz traçou um perfil dos profissionais de enfermagem do Brasil. 18% da categoria recebem subsalários de menos de R$ 1.000. E essa precarização do trabalho tem um rosto, é o rosto da mulher negra. 85% desses profissionais são mulheres e 53% são negros. Nos postos mais precários, como os terceirizados, as mulheres negras também são a maioria. Não é por acaso que são elas que estão na linha de frente não apenas do combate à doença, mas também dos protestos contra as insalubres condições dos hospitais, porque são elas as que mais sofrem com essa situação. E por isso a gente conversou aqui com a Ana Luísa, que trabalha como terceirizada na área de saúde e enviou um relato revoltante sobre a situação do seu trabalho. Sou terceirizada da saúde e trabalho num hospital oncológico federal na cidade do Rio de Janeiro. A escassez de direitos básicos, ela não é novidade, mas que ela se tornou aterrorizante. Bom, sou recepcionista e trabalho com mais 30 mulheres. Ocupamos lugares completamente insalubres. Estamos locadas na recepção da radiologia, na liberação de corpos. Trabalhamos até mesmo com recebimento de patologia, manipulação de prontuário no arquivo médico, preenchimento de ficha cadastral na emergência. Então, somos o primeiro contato daquele paciente que está chegando na emergência. E não temos direito à insalubridade. Então, são 30 mulheres trabalhando sem insalubridade e que na pandemia, em nenhum momento, a empresa ou a administração do hospital teve um diálogo. Inclusive, houve um treinamento da imunização do hospital para diversas equipes, menos para a recepção. Então, eles elaboraram um data show e que pediram desculpa porque não tinham um atendimento especial para a recepção. Aquilo foi revoltante e é muito frustrante. Os nossos medos são renovados a cada dia e construindo a certeza que vamos nos contaminar lá dentro. Além da insalubridade, não reduziram a nossa carga de trabalho, nossa carga horária nem de trabalho. Pelo contrário, o meu setor foi um dos que receberam mais clínicas, porque foi deslocado uma parte para a contenção do vírus. Então, agora eu estou trabalhando a mais, não em escala de horas, mas em escala de exposição até. E, bom, não temos direito a EPIs, então a máscara que usamos, ela sai do nosso bolso, não há possibilidade de usar luva nem touca, com o seguinte pretexto da administração, porque aquilo foi também chocante, dizendo que ia causar um pânico nos pacientes, a recepção com luva, touca e máscara. Não temos direito ao atendimento na UPA do hospital, muito menos a testes. Já aconteceu na equipe, na equipe de terceirizados dessa assistência da recepção secretariado, da menina apresentar os sintomas no próprio trabalho e ela teve que sair de um hospital para ir para um outro para ser atendida e ela teve que pagar o teste dando positivo. Bom, todo dia me pergunto quando vai chegar a minha vez de ser contaminada, porque estamos destinados à própria sorte e isso é muito frustrante. Hoje recebi a notícia que um vigilante, companheiro nosso diário, ele está internado, não está piorando e, bom, estamos entregues. Recepção, maqueiros, roupeiros, copeiros, completamente à mercê do vírus e do descaso dentro de um hospital federal, um instituto de pesquisa. Mas os trabalhadores mostraram que não vão aceitar essas condições absurdas que colocam suas vidas em risco.
e já vem organizando manifestações e paralisações em todo o país. Profissionais de saúde do pronto-socorro Mário Pinotti fecharam a unidade de saúde e bloquearam uma avenida por algumas horas para protestar contra a falta de EPIs. Manaus foi a primeira cidade a declarar colapso completo do sistema de saúde, pois já acabaram os leitos. Os funcionários do Hospital 28 de Agosto pedem a autoridades equipamentos adequados para tratar infectados pela Covid-19 e pagamento dos salários atrasados há 8 meses, e ameaçam entrar em greve no dia 28 de abril. E em Belo Horizonte, na semana passada, os trabalhadores fizeram uma paralisação no Hospital João 23, além da que a gente citou que aconteceu hoje no Hospital Júlia de Kubitschek. E em São Paulo, que já conta com 3.106 servidores afastados, também estão acontecendo protestos como estes. Em uma das regiões mais afetadas pela doença, a Zona Leste, houve uma homenagem aos funcionários vítimas da Covid-19 e um protesto por melhores condições de trabalho no Hospital Tid Setúbal. E na última quinta-feira, no Hospital Universitário da USP, também ocorreu uma manifestação dos funcionários que contou com o apoio dos estudantes. Nós do Esquerda Diário participamos do ato e a gente conversou com alguns funcionários que relataram como está a situação. Eu sou da radiologia, né? Do início estava indo tudo tranquilo. Aí começaram as confusões, que não ia ter mais Covid, aí podia deixar tudo de um lado só, e que o hospital ia ser livre de Covid, de repente começou que não ia ter mais, e foi chegando Covid. Começou a chegar pessoas que não eram Covid, quando fazia tomografia, a médica pedia, sobe mais um pouquinho para ver pulmão, era Covid, e todos sem a proteção devida. Aí começaram a pedir, usa máscara em todo mundo, né? Antes era para usar a cada 2 horas, depois mudou para cada 4 horas, agora a cada 6 horas. Né? E teve um dia que se falou até usar 12 horas, mas aí ninguém concordou, né? E agora a cada 6 horas, se molhar ou sujar alguma coisa, né? E assim, cada dia parece uma confusão, né? Ah, não, tá livre, o hospital está livre de Covid. Veio um monte de pacientes do HC, gestantes de risco, bebês, né, de risco também, para trocarem com os pacientes de Covid. Então falou assim, gente, não precisa se preocupar mais, vamos mudar toda essa arrumação que fizemos aqui na radiologia, porque o hospital está livre de Covid. A gente falou, como o hospital, o único da região da Zona Oeste, vai estar livre de Covid. O que vai acontecer? Vocês não vão, assim, vão jogar fora? Eles vão chegar aqui e vocês não vão atender? É isso? Vão falar, vão lá para o HC sem dar um atendimento, né? Pelo menos o primeiro atendimento. Não, o hospital não se preocupe, o hospital está livre de Covid. E aí começou toda a bagunça, né? Só que assim, não dá para não atender os pacientes. Óbvio, né? Tem que dar o primeiro cuidado. É oferecido uma máscara apenas por dia e falaram pra gente, isso a diretoria, não só a chefia, mas a diretoria que passou para a chefia para que o funcionário, na hora do almoço, guardasse, dobrasse a máscara, guardasse no bolso e depois do almoço usasse a máscara. Isso é um absurdo pra gente, né? Sendo que essa máscara aqui, ela umedecer, ela já é para ser trocada. Porque ela faz o trabalho ao contrário, ela contrai o vírus, né? Quando ela está umedecida. E o serviço que a maioria faz com calor, que acaba suando, né? E a gente quer trocar a máscara. Só que aí a gente fica numa situação meio que não sabe o que fazer, né? E agora? A gente vai ficar com essa máscara molhada e contrai o vírus, né? A gente tem todo esse cuidado, esse medo, né, de contrair o vírus. Pois é, para a chefia tem máscaras adequadas, mas para o peão não. Situação absurda e a reitoria da USP e o governo do estado lavam as mãos. Sim, isso é um absurdo, inclusive porque são as enfermeiras que fazem o atendimento à população que são as mais expostas a contrair o coronavírus, né?
Sim, e outra situação relatada é a falta de funcionários e a não liberação do grupo de risco, como a gente vai ouvir no áudio dessa funcionária da nutrição do hospital da USP. Então, eu trabalho na nutrição e a gente ainda estamos com dificuldade de conseguir material de proteção. Por quê? Porque a gente fica dentro da nutrição, então a gente não circula dentro do hospital. Mas as meninas que trabalham nas copas, aquelas que distribuem, que entregam alimento para os pacientes nos andares, elas circulam no hospital e voltam para a nutrição. E aí a gente travou uma luta com a chefia para tentar explicar o ciclo que elas fazem dentro do hospital, porque a necessidade de usar a máscara. E esse embate até hoje, isso está acontecendo hoje, por exemplo, se eu entrar lá e pedir uma máscara, elas vão questionar porque a cadeira não entendeu. E assim, eu estou em contato com as meninas que transitam pelo hospital, né? O grupo de risco, a gente trabalha em 58 pessoas no total. Dessas 58 pessoas só iriam ficar 3 dentro da nutrição. Caramba. Então, assim, a gente teria que fechar a nutrição para poder, ou então contratar mais funcionários, que eu acho que isso que é o ideal no momento. Pois é, Biro, casos como esse de não liberar o grupo de risco já causaram muitas vítimas, né? Inclusive entre trabalhadores terceirizados da própria USP. Bianca, e essa exposição dos profissionais de saúde que adoecem e chegam inclusive a falecer, também contribui para sobrecarregar o sistema de saúde, fazendo com que as condições de trabalho daqueles que permanecem cheguem ao extremo, como o cumprimento de mais de 12 horas de jornada, que soma-se à enorme pressão psicológica e emocional frente ao medo real de ser exposto e expor seus familiares à Covid-19. Exatamente, e por isso é fundamental a mais ampla contratação de novos funcionários da saúde, incluindo estudantes de medicina e enfermagem que estejam terminando seus cursos, com direitos assegurados, capacitação e EPIs, né? E o mais absurdo dessa situação é que, para não precisar contratar mais e continuar explorando ao máximo os trabalhadores da saúde, a MP da morte do Bolsonaro, apoiada por Dória, Witzel e os governadores, traz uma disposição específica sobre os trabalhadores da saúde, permitindo com que se estenda a jornada de trabalho e as horas extras. Sim, o artigo 26 da SMP permite a extrapolação do limite de horas extras, que era de até 2 horas por dia, ficando sem limite, podendo ir até 24 horas para quem trabalha na escala de 12 por 36. E no artigo 29 está estabelecido que a contaminação por coronavírus não é doença do trabalho, exceto se você conseguir provar que contraiu durante o expediente, com todas as dificuldades, custos e demoras do sistema judicial quando se trata de ser favorável aos trabalhadores. Isso no caso de um trabalhador da área de saúde é um baita absurdo, né? Sem falar que a falta de testes torna quase impossível você saber se você contraiu a doença ou não. E uma outra coisa que vem acontecendo é que, ao transferir outros trabalhadores para a área da saúde, estes novos trabalhadores não estão recebendo insalubridade. Tem muita, eu e o meu colega, a gente não recebe insalubridade. E nós não recebemos. A gente entra em área de risco. Quem fazia esse serviço, que era terceirizada antes, eles pagavam insalubridade para a terceirizada. Eles entram em área de risco, eles trabalham com carregar químico, ácido peracético, álcool, que mais? Todo tipo de químico, né, que vai para as enfermarias. E a gente não recebe insalubridade. E é uma coisa que você não fazia antes e está sendo fazer agora. Não, e tem muita gente que trabalha em área que nem imaginava, que achava um absurdo não receber insalubridade, sabe? Tipo, acho que é raio-x, na anatomia patológica. Tem funcionário lá que não recebe, é um cheiro de amônia terrível. Aquele cheiro, né, aquele químico para conservar os corpos. E tem funcionário que não recebe insalubridade. Eu acho um absurdo. Bom, enquanto isso tudo acontece, o Bolsonaro mente que quer salvar a economia e os empregos, incentivando que se afrouxe o isolamento sem nenhuma garantia de testes massivos, de leitos de UTI e de condições sanitárias elementares.
E um retrato do seu descaso com milhares de vidas que já perdemos e os milhões que estão em risco é o próprio novo ministro da Saúde, o Taishi, que no último pronunciamento do presidente estava dormindo no fundo e não houve nem sequer uma menção na crise sanitária, num dos dias que atingiu o pico de mortes no país. Enquanto as nossas vidas estão em risco, eles dizem que não podem resolver problemas simples como testes e equipamentos de proteção porque faltam recursos, mas deram trilhões para os empresários e os banqueiros, né? E só com o que é destinado para o pagamento da fraudulenta e ilegal dívida pública, que só serve para enriquecer os banqueiros, seria possível construir 1.300.000 leitos de UTI, o que seria mais do que o suficiente para atender todos aqueles que precisassem em casos graves, mesmo sem implementar a quarentena. Sim, é por isso que é urgente a disposição de todos os recursos, incluindo as estruturas hospitalares e laboratórios privados, em um sistema único de saúde, que seja público e controlado pelos próprios trabalhadores e profissionais de saúde. Enquanto isso, tem muito setor que não é essencial, como fábricas e telemarketing, que estão utilizando equipamentos de EPIs que poderiam ser usados justamente para abastecer os trabalhadores da saúde que realmente precisam. E para tudo isso é preciso que os trabalhadores se organizem e lutem, né? Inclusive, os trabalhadores da saúde têm sido um exemplo de auto-organização não só no Brasil, como no mundo todo, né? Como, por exemplo, a Tricuon, que é companheira nossa do Left Voice, um portal que faz parte da Rede Mundial de Esquerda Diário nos Estados Unidos, que participa da recentemente formada Força Tarefa dos Trabalhadores da Linha de Frente do Covid-19. Essa força-tarefa organiza manifestações e convoca outros trabalhadores em locais de trabalho essenciais que estão em risco de contrair o coronavírus a formar comitês de saúde e segurança para tomar decisões mais democráticas, enquanto a atual pandemia expõe a crise de liderança dos hospitais de Nova York. E aqui no Brasil, com esse ato da USP, a gente também tem um exemplo importante disso, né? Inclusive, a gente conversou com a Babi, que é uma das trabalhadoras que ajudou a organizar esse ato do Hospital Universitário, e ela enviou para a nossa equipe do podcast um áudio que a gente vai reproduzir aqui. Ainda no final de fevereiro, a gente cobrou o superintendente do HU para que ele liberasse os trabalhadores do grupo de risco, abrisse contratações para que a gente tivesse tempo de treinar os novos que entrassem e assim o hospital pudesse atender na sua capacidade total. Porque a gente sabe que quando atingir o pico, todos os hospitais vão ficar lotados. Mas até agora, a reitoria e a superintendência só foram capazes de dizer que estão fazendo, estão vendo, estão discutindo, estão organizando e nenhuma medida prática foi implementada. Então a gente chega no final de 2 meses de pandemia no Brasil e o que a gente tem é aumento do trabalho, falta de EPI e companheiros de trabalho já internados em estado gravíssimo por serem do grupo de risco. Então os trabalhadores estão vivendo com uma angústia de não saber se eles estão voltando para casa contaminados e podem contaminar sua família, ou se eles chegam no dia seguinte para trabalhar sem saber se vão ter máscaras e EPIs durante todo o plantão. Então tem muito trabalhador que já está adoecendo também mentalmente, tendo crise de choro e crise de pânico frente a essa situação. Nós estamos numa guerra e a gente sabe que precisa colocar o nosso corpo nesse combate. Só que para isso a gente precisa também ter armas. E as nossas armas são os equipamentos de proteção individual, são mais trabalhadores, são testes em massa para saber quais são os contaminados, para que a gente não trabalhe infectando outros colegas e também os pacientes. Além disso, o nosso conhecimento do trabalho cotidiano também é uma poderosa arma que a superintendência do HU vem ignorando. O ato que a gente fez na semana passada foi um grito de basta contra a superintendência do hospital que negligencia o cuidado com a nossa vida. Foi uma forma de unir também a indignação que cada trabalhador sente no seu local de trabalho ali dentro do hospital para a gente gritar junto contra essa situação. Com certeza, quem pôde sair um pouco do trabalho para estar no ato estava ali representando dezenas de outros que ficaram lá dentro, porque nesse momento a gente está passando e sentindo as mesmas coisas. Então a gente sabe que a situação não está resolvida. Então, por isso que é muito importante a gente manter e aprofundar a organização que a gente começou no hospital. A gente já tem organizado várias reuniões virtuais, onde a gente discute todas as questões que vão aparecendo dentro do hospital. E a gente recebe muitas denúncias dos trabalhadores que enxergam no Esquerda Diário um instrumento onde eles podem falar o que realmente acontece no seu trabalho.
A gente sabe também que essa situação se repete em todos os hospitais e que essa crise sanitária se cruza com uma crise que também é econômica e política e que já dura há muitos anos. E a resposta que vem primando a essa crise, ela tem significado duros ataques aos trabalhadores e só pode levar a uma situação ainda mais catastrófica. Então, por isso que a gente precisa inverter o curso das coisas e defender decididamente os direitos dos trabalhadores. Então agora a gente está se aproximando do 1º de maio, um dia que simboliza a luta dos trabalhadores contra a exploração do capitalismo, mas é também um dia que cada trabalhador tem que lembrar que a vida deveria ser e pode ser mais do que a escravidão do trabalho, com a angústia de nunca conseguir atingir as condições dignas para sustentar a nossa família. Então, os capitalistas e seus governos já mostraram que eles são dispostos a perder milhares de vidas de trabalhadores pelo mundo todo para não diminuir seus lucros. Já são 208 mil mortos e 3 milhões de infectados. É uma barbárie. E frente a isso, os trabalhadores não podem aceitar o chamado que as centrais sindicais fizeram, as direções dos nossos sindicatos estão fazendo, para que a gente fique lado a lado com figuras tipo Rodrigo Maia, que foi um articulador da reforma da Previdência, ou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, os governadores privatistas como Dória e o Witzel, porque isso é um insulto aos que estão morrendo sem atendimento, porque foram essas figuras que cortaram a verba da saúde, é um insulto aos idosos que estão sem aposentadoria depois de uma vida inteira dedicada ao trabalho, e a pergunta que se coloca é como que a gente vai derrotar a reforma trabalhista e a reforma da Previdência e todos os ataques que estão sendo implementados mesmo durante a pandemia, se as centrais sindicais colocam a gente de joelhos frente a essas pessoas. O que a gente precisa é que as centrais sindicais de esquerda, como a CSP com Lutas, que é dirigida pelo PSTU, a Intersindical, que é dirigida por setores do PSOL, façam um chamado aos trabalhadores para participarem de um 1º de maio que seja contra essas figuras que nos atacam e que denuncie as direções das centrais sindicais que negociam os nossos direitos em troca de manter os seus privilégios. A gente não pode aceitar que essas centrais negociem a redução da jornada com redução de salário como uma alternativa à quarentena e à pandemia. E a gente não pode esquecer também que o Paulinho, o presidente da Força Sindical, foi quem falou contra a greve geral e em favor da reforma da Previdência no 1º de maio do ano passado. Então, nesse 1º de maio, a gente quer discutir como a gente vai garantir teste para todos para organizar racionalmente a quarentena e que é preciso unificar os sistemas de saúde público e privado sob controle dos trabalhadores como única forma de atender a todos que necessitem. A gente precisa debater como combater os ataques, nos apoiando nos trabalhadores da linha de frente, como os trabalhadores da saúde, dos transportes, das fábricas e os trabalhadores precários que estão fazendo entregas pelos aplicativos. O capitalismo vem deixando milhares de mortes pelo mundo e arrastando o planeta por uma crise ambiental e econômica que a gente nunca viu. Então, nesse 1º de maio, é mais que urgente debater como superá-lo. Eu acho que fica muito claro que nós, trabalhadores, que estamos na linha de frente do combate à pandemia, precisamos ter o direito de decidir por nós mesmos as melhores maneiras de combatê-la. Sim, Biro, a gente não pode esperar passivos enquanto Bolsonaro, Moro, os militares fazem as suas disputas que nada tem a ver com os nossos reais interesses, né? Por isso nós dizemos fora Bolsonaro, mas também fora Mourão e militares. Nós podemos oferecer uma saída dessa crise com nossa mobilização, seguindo o exemplo dos trabalhadores do HU da USP e de muitos outros lugares no Brasil e no mundo. Isso passa, inclusive, por mudar essa Constituição através de uma Assembleia Constituinte livre e soberana, com deputados votados e revogáveis para derrubar as MPs da morte e impor as leis que a gente precisa realmente nesse momento. Sim, além de taxar as grandes fortunas, que só foram acumuladas com o nosso suor, e também impedir o pagamento interminável da dívida pública, para que seja investido na saúde e nos recursos necessários para o combate da pandemia. E por isso que o 1º de maio desse ano precisa refletir a luta desses guerreiros da saúde, né? É um completo absurdo que as centrais sindicais digam que é impossível se mobilizar na quarentena e deem como saída se aliar e confiar em Maia, nos governadores, no STF, em golpistas como o Dória, o Witzel, o Moro, que também são responsáveis pelas mortes, pelo desemprego, pela miséria e por esse regime político que está cada vez mais autoritário. E há centenas de trabalhadores se mobilizando, mesmo sem a ajuda dessas centrais, mostrando que é sim possível lutar.
A CUT, a CTB e demais centrais sindicais deveriam mover seus enormes sindicatos para unificar essas lutas. Sim, é papel de todas as organizações e partidos da esquerda criar um polo antiburocrático com um programa de independência de classe para fortalecer a luta de todos esses trabalhadores. E se você concorda com essas ideias, participe dos nossos comitês virtuais e siga as iniciativas do Esquerda Diário. É isso aí, Biro. E esse foi o Peão 4.0, podcast feito para trabalhadores e por trabalhadores. Se você gostou, curta e compartilhe com seus amigos. E acompanhe nossas ideias através do esquerdadiario.com.br.